Muito bem, hoje a Ana vai falar sobre uma rede de supermercados que abriu vagas para quem tem mais 50 anos de idade. É algo que veio para ficar, Ana, essa possibilidade? Bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Ivan, os Bom ouvintes dia. do Band News Station. Pois é, né? A gente tem visto aí nos últimos anos, de alguns anos já para cá, várias redes aqui no Brasil, redes varejistas de diversos segmentos. A gente está falando hoje de uma rede de supermercados, mas de vários segmentos, abrindo o que a gente chama de vagas afirmativas, né? E aí eu decidi falar desse tema porque a gente tem aí o Dia do Trabalhador nessa semana e é geralmente a época em que as empresas dão mais destaque para essas iniciativas que elas mantêm, justamente para pegar aí o gancho, né, para chamar mais atenção das pessoas para essas questões. Nesse caso, estou falando de um grupo que chama Grupo Pereira, é um dono de várias redes aí, de varejo alimentar, de farmácia, de atacarejo e de outros negócios no interior de São Paulo. Eles lançaram uma campanha, e essa campanha já vem sendo feita há mais de um ano, voltada exclusivamente para a contratação justamente de pessoas com mais de 50 anos, né? Para cargos operacionais, para cargos administrativos também, quer dizer, desde o atendente de loja, o gerente, até gente que trabalha em escritório. E a ideia é lançar justamente nessa semana do Dia do Trabalho, do Trabalhador, para chamar atenção para essa questão da inclusão, né? Eles falam muito da importância de tornar a empresa mais diversa, né? Os negócios como um todo. Hoje, mais de 13% dos colaboradores dessa empresa têm 50 anos ou mais, e a média, aí, segundo uma consultoria, a Maturi, que também trabalha aí nessa inclusão, quando a gente fala especialmente de pessoas de faixas etárias diferentes, a média do Brasil, segundo a Maturi, é de 3 a 5% do quadro das empresas brasileiras terem pessoas de mais de 50 anos. Então, a ideia claro, juntar a experiência dessas pessoas, né, que já tiveram aí, estão no mercado de trabalho há muito tempo, às vezes já saíram por falta de oportunidade, e também, enfim, juntando essas pessoas com os jovens, com as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora para realmente tornar a empresa mais diversa em termos de inovação, em termos de criação de produtos, em termos de atendimento de cliente. Afinal, os 50 mais também, não só trabalhando, eles estão também consumindo, né, nessas empresas. E aí eu queria lembrar aqui de outras iniciativas que a gente teve, como eu disse recentemente. A gente teve um caso bem significativo e bem importante, que foi lá em 2020 do Magazine Luiza contratando trainees negros, né? Gerou bastante polêmica na época. A Luiza Helena Trajano, presidente do conselho da empresa, chegou a dizer que foram as 72 horas que ela mais foi bombardeada, assim, né, por causa dessa iniciativa, mas depois várias empresas do varejo e de outros segmentos acabaram aderindo também a iniciativas parecidas. Recentemente, um shopping aqui de Campinas, o Parque Dom Pedro, que fica no interior de São Paulo, recebeu lá um projeto chamado Oportunidades Especiais, que é para estimular o ingresso de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e a recolocação profissional também por parte desses profissionais em diversas empresas de segmentos diversos. Eles fazem parceria, é o shopping, né, um quiosque no shopping fazendo esse projeto, comandando esse projeto, digamos assim, centralizando, mas aí eles fazem contratação, fazem intermediação de contratação para empresas de fast food, para shopping mesmo, para logística, para energia elétrica, para empresas de diversos segmentos. O Banco do Brasil é outro setor, né? A gente tá falando de outro setor, aí nem é varejo, é banco, lançou recentemente o projeto Raça é Prioridade, para identificar funcionários pretos e pardos aí com perfil de liderança. Então não é só também incluir a pessoa preta ou parda no trabalho, mas fazer com que essas pessoas tenham condições, né, espaço para se desenvolver como liderança ali no banco. E a Ambev também lançou recentemente uma segunda turma já, de um programa de aceleração para lideranças negras também, para fomentar a diversidade étnico-racial dos profissionais em cargos de liderança. Então, só para citar aí alguns exemplos, alguns poucos, são vários, diversos, né, no Brasil inteiro, para tentar trazer diversidade para as empresas, e mais do que isso, né, diversidade também nos cargos de liderança, muitas vezes nos conselhos dessas empresas também. São iniciativas ainda que estão no começo, né? A gente vê aí, como eu falei, um caso recente de 2020, né, que acabou inspirando até outros, ou os outros se mostraram mais abertos para fazer essa inclusão, mas mostrando que não basta falar, né? A gente fala tanto de diversidade, inclusão, ESG e tal nessa época, mas nessas últimas épocas, mas não basta falar, tem que fazer algo efetivo para, de fato, as empresas se tornarem cada vez mais diversas. Agora eu estava vendo um relatório, Ayana, de uma consultoria global aí de soluções em talentos, é de outubro do ano passado, não está tão longe da gente. Uhum, E eles até citam o Grupo Pereira que você falou, e achei um uhum. número bem interessante, né? Falando que quase metade das organizações contam com algum programa relacionado à diversidade geracional, que a gente está falando da pauta do etarismo, né? Uhum. E que é uma preocupação, obviamente, louvável, mas 70% das 258 empresas
que foram pesquisadas, entrevistadas, reconheceram que contrataram muito pouco ou nenhum profissional acima dos 50 anos, né? Então, a gente vê que também, enfim, é um retrato, né? Muito embora muitas empresas estejam atentas, às vezes, para esse tipo de pauta, esse tipo de situação, na prática, a coisa não sai do jeito que é planejado ou por algum motivo não sai, né? Vou repetir aqui, 50% tem um programa, mas 70% não contrataram ou contrataram muito pouco pessoas acima dos 50 anos. Teria que entender o porquê, né, de não conseguirem, talvez, essas pessoas, ou não terem pessoas se candidatando a essas vagas, mas há também uma questão de treinamento aí, né, de abertura para treinamento, de receber pessoas, se elas não estão inseridas no mercado de trabalho ou foram afastadas do mercado de trabalho, reinserir essas pessoas no mercado de maneira empática, enfim, oferecendo treinamento se for necessário, né, atualizando essas pessoas com relação ao que precisa ser atualizado em termos de tecnologia, inovação, processos pelos quais todas as empresas estão passando. Então, tem também essa questão de como né, você está fazendo esse programa, se é de fato um programa afirmativo, como esses que eu citei, né? Que a diferença é essa, tem muita empresa falando, mas tem empresa que percebeu que para, de fato, isso sair do papel, tem mais do que falar, né? Tem que abrir vagas realmente como essas que são o que eles chamam de vagas afirmativas, né? Para determinadas pessoas, porque aí sim você está conseguindo, enfim, atrair essas pessoas e dali, enfim, de um processo seletivo maior, selecionar aqueles talentos que têm a ver com a sua empresa, né? Mas tem muito a ver, acho, com a postura da empresa até na hora de fazer a seleção e de receber também esses colaboradores, né? Muito bem, a Ana Freitas falando sobre um tema importantíssimo e tomara cada vez mais empresas abram espaço, tem muita gente com cabeça boa, melhor do que muitos jovens por aí precisando de trabalho. Ana, um grande beijo para você e semana que vem a gente volta a conversar nesse mesmo horário. Valeu, Ana. Valeu, gente, até.